Os ritos da comunhão eucarística são concluídos com a oração depois da comunhão. Em latim, esta oração é denominada com o nome Collecta Post Communionem. De modo abreviado, se diz simplesmente Post Communio. É próprio da liturgia que uma coleta conclua um rito. Esta lexio litúrgica considera a oração coleta que conclui os ritos depois da comunhão, depois que os celebrantes comungaram o corpo e o sangue do Senhor. O rito conclusivo da comunhão é muito simples. Depois do silêncio de uma canção pós-comunhão, o padre coloca-se de pé e convida a assembleia para rezar em silêncio com o tradicional convite "Oremos", e logo em seguida proclama a oração depois da comunhão. Com uma estrutura que respeita o esquema da oração coleta, própria da liturgia, o conteúdo desta oração faz referência direta ao sacramento da Eucaristia, que foi comungado por todos os celebrantes. São coletas, portanto, marcadas pela teologia da Eucaristia e pelos efeitos da Eucaristia na vida pessoal de cada celebrante, como também na vida de toda a Igreja. Outra característica é de serem orações suplicantes. Regra geral, as coletas invocam o Pai, algumas com uma súplica, para que a Eucaristia produza efeito divino na vida do comungante e produza efeito divino na vida de toda a Igreja reunida na Assembleia Litúrgica. O conteúdo da súplica, em síntese, intercede a graça de transformar em vida aquilo que foi celebrado e comungado na Eucaristia. E para melhor visualizar o que eu estou dizendo, vamos tomar o exemplo da coleta pós-comunhão do 30º domingo do tempo comum. A coleta do 30º domingo do tempo comum reza assim: Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Perceba que a coleta que nós tomamos como exemplo é dirigida ao Pai, sem fazer memória de algum atributo divino. Intercede o efeito do sacramento da Eucaristia na vida pessoal e suplica a garantia de participar um dia da eternidade. Do ponto de vista comunicativo, só para lembrar, em se tratando de oração coleta, esta oração é sempre presidencial. E isso significa que é o padre que faz a oração e que a participação da Assembleia é silenciosa até a sua conclusão, quando então participa com o Amém. É o padre que preside a Eucaristia quem dirige a oração a Deus em nome dos celebrantes, em nome da Igreja. Uma outra anotação que eu considero importante lembrar, que a coleta depois da comunhão não é proclamada no altar. Ela é sempre proclamada da cadeira presidencial. E para concluir, eu convido você a prestar atenção no tema presente em cada coleta depois da comunhão. Cada um dos temas poderá ajudá-lo a entender um efeito da Eucaristia na sua vida e na vida da Igreja. Preste bem atenção, e isso poderá ajudá-lo a compreender também o desejo da Igreja ao celebrar cada vez a Eucaristia. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.